Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história bem interessante, sabe? A de uma norma, uma regra, que por 30 anos definiu uma profissão super importante. E aí, de repente, puf, deixou de valer. Exato. Estamos falando da NR27, a norma regulamentadora número 27. Ela que dizia como os técnicos de segurança do trabalho conseguiam seu registro profissional aqui no Brasil. Uma peça-chave na época, né? Com certeza. E para entender isso, nossa fonte principal é o próprio texto da NR27. A gente tem aqui o histórico dela, as publicações, as mudanças. As portarias que alteraram ela ao longo do tempo, né? Um material bem rico. Exatamente. Então, a ideia aqui é entender o que essa norma pedia, como é que funcionava esse registro na prática, sabe? Para esses profissionais que são tão essenciais. E o mais curioso é isso. Uma norma que foi tão importante por tanto tempo foi revogada. Pois é. Então vamos investigar o que ela deixou para nós, o que ela estabeleceu antes de sair de cena lá em 2008. Perfeito. É uma ótima oportunidade para a gente analisar como evoluiu a regulamentação de uma área vital, né? A segurança e saúde no trabalho. Entender a NR27 ajuda a gente a ver como chegamos onde estamos hoje, em termos de controle, de qualificação profissional. Ajuda a iluminar o presente olhando para o passado. Boa. Exatamente. Então tá, vamos começar pelo começo, pelo básico. A NR27 era toda sobre esse registro profissional. Qual era, assim, a base dela? O que ela dizia logo de cara? Olha, o ponto central, que está lá no item 27.1, era muito claro. Para você ser técnico de segurança do trabalho e poder exercer a profissão, era obrigatório ter o registro. Ah, sim. Um registro prévio lá no Ministério do Trabalho. Sem ele, nada feito, não podia atuar. E quem dava esse registro era um órgão específico lá dentro, a Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho. Entendi. Então era o controle direto do governo federal mesmo. E essa secretaria era, digamos, o fim da linha ou já se pensava em algo diferente? Tinha um detalhe interessante já aí, nesse primeiro item. A norma falava que essa responsabilidade do Ministério era válida até que seja instalado o respectivo conselho profissional. Opa, isso é importante. Muito. Já sugeria, né, que lá na frente a ideia era que essa função de registrar, de controlar, passasse para um conselho de classe mesmo, tipo OAB, CREA, CRM. Como outras profissões já têm, né? Exato. Era como se a própria norma já dissesse: olha, eu sou importante agora, mas talvez não para sempre nesse formato aqui, com o Ministério cuidando de tudo. Já antecipava uma mudança. Uma previsão de centralizar, então. Legal. Bom, então tinha que ter o registro via Ministério. Mas quem podia pedir? Não era qualquer um, imagino. O item 27.2 deve explicar isso, né? Explica assim, o 27.2 definia direitinho quem podia, e o foco era total na formação, na educação formal e reconhecida. Basicamente tinha os caminhos principais. Quais eram? O primeiro, talvez o mais comum, era ter o certificado de conclusão do antigo segundo grau, hoje ensino médio, né? Mas já com a formação de técnico de segurança. Ah, o técnico integrado. Isso, o curso técnico junto com o ensino médio. A chave era currículo oficial, aprovado pelo MEC, e escola reconhecida no Brasil. Ok, e a outra via principal? A outra era para quem fez o segundo grau normal, comum. Aí, depois de terminar, a pessoa fazia um curso específico, profissionalizante para técnico de segurança. De novo, mesma exigência. Currículo aprovado pelo MEC, instituição reconhecida. Seria o técnico subsequente. Entendi. As duas rotas mais óbvias passavam por formação técnica validada pelo MEC, ou durante ou depois do ensino médio. Mas você falou que tinha mais opções, né? Lembro de uma que parecia meio diferente no texto. Tinha, sim, mais duas. E uma delas, a linha C, é bem curiosa mesmo. Ela dizia que podia ter o registro quem já tivesse registro de supervisor de segurança do trabalho. E esse registro de supervisor também era emitido pelo Ministério do Trabalho. Supervisor, mas isso era uma função diferente, então, acima do técnico. Pois é, levanta essa dúvida, né? Existia essa categoria formal de supervisor, o que ele fazia era um degrau acima, e por que ter o registro de supervisor dava direito ao de técnico? Talvez fosse uma progressão de carreira natural na época. Ou funções parecidas, talvez. Pode ser.
ou funções com focos um pouco diferentes, mas que o Ministério reconhecia como tendo competências que se sobrepunham, pelo menos para fins de registro. É um ponto que mostra bem como as profissões e suas estruturas mudam, né? Verdade. Dá o que pensar sobre como era organizada naquela época. E a última opção? Era para quem vinha de fora do país. Isso, a linha D, era o caminho para quem tinha formação no exterior. Se a pessoa tivesse um certificado de técnico de segurança de um curso feito fora do Brasil, ela podia pedir o registro aqui. Só que, claro, esse curso precisava ser reconhecido oficialmente no Brasil. A validação do diploma estrangeiro, né? Normal. Exato. Tinha que seguir a lei para validar o diploma. Um caminho padrão para muitas profissões regulamentadas. Beleza, então o critério principal era formação reconhecida com essas outras possibilidades. Agora vamos para a prática. Como é que era o processo? Quem podia pedir? Já sabemos. Mas onde ia? O que fazia? O item 27.3 deve falar disso. Fala assim, o 27.3 descreve o caminho das pedras. O ponto de partida eram as DRTs, as Delegacias Regionais do Trabalho. Aqueles escritórios do Ministério espalhados pelo Brasil, né? Sim, sei. O profissional que se qualificava tinha que preencher um requerimento, um formulário oficial. E a norma era bem prática, ela até trazia o modelo desse requerimento como anexo, para não ter erro. Ah, que bom. Um formulário padrão. E entregava onde? Na DRT mesmo? Então, aí tem outro detalhe bem interessante também no 27.3. Podia entregar direto na DRT, sim, o próprio profissional ia lá. Mas tinha uma alternativa. Qual? Podia mandar o requerimento através do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho ou da Associação de Técnicos de Segurança do Trabalho. Olha só, que interessante. Isso mostra que os sindicatos e associações tinham um papel formal no processo, então. Exatamente. Não era só o profissional sozinho contra a burocracia. As entidades que representavam a categoria podiam ajudar, podiam intermediar essa etapa. O que será que isso significava na época? Que eles eram fortes, bem organizados? Pode ser. Pode ser que tivessem uma boa organização, uma boa conversa com o Ministério, ou talvez fosse até uma forma do Ministério usar suas entidades para ajudar no fluxo, como um ponto de coleta, né? Ou simplesmente reconhecer a importância delas na vida do técnico. Faz sentido. De qualquer forma, mostra que eles participavam do processo. E a papelada, só o formulário não devia bastar, né? O que tinha que juntar o 27.3.1 e o anexo devem ter essa lista. Tinham sim. O 27.3.1 listava o que precisava junto com o requerimento. Era até simples, na verdade. O que, por exemplo? Basicamente, uma cópia autenticada do documento da formação, o certificado de um daqueles cursos que a gente viu no 27.2, né? A norma até falava frente e verso, se for o caso, para ter tudo. Certo. O comprovante principal. Isso. E uma cópia autenticada do RG, da identidade. E, claro, o próprio formulário do anexo, preenchido direitinho. Esse formulário era endereçado lá para o secretário em Brasília, mas entregue na DRT local. E ele pediu os dados básicos da pessoa, né? Nome, endereço. Completinho. Nome, RG, órgão que emitiu, endereço, bairro, cidade, estado, CEP, telefone. E tinha uma declaração dizendo que os documentos estavam anexados. E tinha um aviso no final do formulário, né? Uma coisa bem prática. Tinha uma observaçãozinha que dizia assim: OBS, preencher corretamente, pois estes dados serão utilizados para a confecção da carteira. Ah, então o resultado era uma carteira profissional mesmo. Exato. Isso é legal porque mostra o objetivo concreto. O registro não era só um número lá no sistema. Virava um documento físico, uma carteira de identificação profissional do técnico de segurança. Por isso a importância de preencher certo. Era a prova de que o cara estava registrado e habilitado pelo Ministério. Entendido. O caminho era claro. Formação certa, ir na DRT ou via sindicato, associação, apresentar os papéis com o formulário e aí vinha o registro e a carteirinha. Agora, voltando um pouco para o começo do documento que a gente está vendo. Uma coisa que chama muito atenção é aquela lista gigante de portarias que mudaram a NR27. Principalmente ali entre 89 e 95. Muita mudança em pouco tempo. Nossa, é verdade.
A lista é longa mesmo. Tem portaria 1989, duas em 1990, mais duas em 92. Aí em 93 foram quatro portarias no mesmo ano e mais uma em 95. 4 em 93. Isso parece bem intenso, né? Muito intenso. Isso sem falar na original de 78 e a que revogou tudo em 2008. É muita atividade regulatória para uma norma só que tratava basicamente do registro. Exato. O que será que essa agitação toda, essa frequência de ajustes, diz pra gente? Era sinal que a regra não era boa? Ou que a área estava mudando muito rápido? Boa pergunta. Não diria que a regra era ruim, mas com certeza mostra que precisava de adaptação constante. Essa movimentação toda pode ter várias causas, né? Tipo, Talvez o mercado para técnicos estivesse crescendo muito ou mudando, exigindo ajustes nos critérios, no processo. Pode ser que novas tecnologias, novos riscos no trabalho estivessem surgindo, e aí precisava atualizar a formação, o papel do técnico. ou talvez a norma original tivesse pontos meio vagos que só deram problema na hora de aplicar mesmo. Exatamente. Pode ser que o dia a dia mostrou que tinha brecha, coisa que não estava clara, e aí precisava vir uma portaria para consertar ou explicar melhor. E o começo dos anos 90 no Brasil foi uma época de muita mudança econômica, social, e isso pode ter batido na área de segurança do trabalho também. É verdade. Para saber o porquê de cada uma daquelas 4 portarias de 93, a gente teria que ler cada uma delas. Mas só a quantidade já conta uma história. A NR 27 não era uma pedra. Era algo vivo, tentando se ajustar à realidade, né? Uma norma viva. Gostei disso. E depois dessa evolução toda, desses ajustes todos, a gente chega no fim da linha para ela, né? O ponto final que está destacado aí no nosso material, a revogação total da NR27. É isso aí. O texto que a gente tem é bem claro, diz lá sem enrolação, revogada pela portaria número 262, de 29 de maio de 2008. E ainda informa que foi publicada no Diário Oficial no dia seguinte, 30 de maio de 2008. Acabou ali. Acabou. A partir daquela data, a NR27, com todo aquele sistema de registro via Ministério do Trabalho, deixou de valer. Cumpriu o papel dela por 30 anos certinho, de 1978 até 2008. E aí o ciclo dela se fechou. 30 anos é bastante tempo para uma regra profissional, né? Então, se a gente for fazer um resumo dessa nossa conversa sobre a NR27, quais seriam os pontos principais que a gente tira daqui? Ela nasceu para criar um padrão nacional de registro, certo? Centralizado no Ministério. Isso. Estabeleceu que era obrigatório ter o registro e definiu como conseguir. Basicamente, com um curso técnico formal aprovado pelo MEC, isso garantiu um mínimo de qualidade na formação em todo o país e tinha aquelas outras vias para o supervisor e para quem vinha de fora. E o processo era bem definido. Ir na DRT ou pelo sindicato-associação, que é um detalhe interessante, apresentar os documentos e pronto, registro e carteira. Perfeito. E a gente viu também que ela não ficou parada no tempo. Teve aquele monte de atualização, principalmente nos anos 90, talvez para acompanhar a área ou para consertar problemas, até que em 2008 ela foi revogada. E é importante dizer, revogaram a NR27, aquele sistema específico de registro no Ministério, mas não acabaram com a profissão, nem com a necessidade de ter um controle, né? De saber quem está qualificado. Exatamente, e essa constatação, o fim da NR27 em 2008, deixa a gente com uma pergunta óbvia, né, que vai além do texto da norma que a gente leu, mas é o próximo passo do raciocínio. Com certeza. Fica a pergunta no ar, né? Se a NR27, que por 30 anos foi a referência para o registro do técnico de segurança pelo Ministério, não existe mais desde 2008, como é que funciona hoje? Pois é. Como é que as empresas, os trabalhadores, a sociedade sabem que aquele profissional que diz ser técnico de segurança do trabalho tem mesmo a formação, a qualificação para fazer um trabalho tão importante? Quais são as leis, as outras NRs, ou será que aquele conselho profissional que a própria NR27 já falava lá atrás? Será que ele surgiu? Quem assumiu essa bronca? Quem garante hoje que esses profissionais estão habilitados? Quais são os mecanismos atuais? Investigar o que veio depois da NR27 é essencial para entender
como a segurança do trabalho é regulada no Brasil hoje em dia.